Olá, você que nos assiste. Começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que além de portal que você já conhece, tem o compromisso de 2 vezes na semana trazer convidados super especiais aqui da nossa mesa para a gente debater sobre vários assuntos: economia, saúde, educação e principalmente política. Eu sou Júlia Brandes e ao meu lado está ele, Wilson Júnior. Olá, Júlia. Olá, você que acompanha o podcast Interior Baiano Notícias. Só para avisar, meu comentário inicial hoje é... Trouxe um conterrâneo, mas vamos dizer que ele vai responder pela Bahia. Pela Bahia. Tá? Vamos nessa? Política baiana pra você agora. não ficar se achando muito aqui com Tá bom. sua cidade. Mas tudo bem. Um beijo aí pra Itabuna, tá, gente? Tô brincando aqui. Nosso convidado de hoje é Davidson de Magalhães Santos. Ele é economista e professor universitário. Foi vereador de Itabuna por 2 mandatos. Ele também foi deputado federal e presidiu a Bahia Gás. Desde 2019, Davidson é o titular da Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia. Davidson, seja muito bem-vindo ao nosso programa, ao nosso podcast. Vamos bater um papo aqui bem legal sobre Itabuna, sobre a Bahia, tudo. É um prazer estar aqui com você, Júlia, Wilson, conversar um pouco sobre a Bahia. É isso aí, vamos lá. Para começar, a perguntinha clássica que a gente adora, situa a gente. Conta um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou aí até tantos cargos aqui, tantas coisas. Vai contando pra gente. Ainda tá faltando alguns aí. A gente fez um resuminho, tem planos, né? Tem muita coisa aí. Eu fui secretário também de Indústria, Comércio, Agricultura e Turismo em Itabuna. Fui secretário de Relações Institucionais em Itabuna. Coordenei a Agência Nacional de Petróleo no Nordeste, a ANP. Também fui membro do Conselho Fiscal da Coelba, presidente do Conselho Fiscal da Neoenergia. Então, aí completa aí currículo aí bem extenso. Essa agendazinha. Olha, eu sou de Itabuna, fui estudar em Salvador, depois fui estudar no Colégio 2 de Julho. Aí eu vi uma manifestação estudantil passar, né? Na época eu tinha 17 anos, 18, e vi essa manifestação passar, gostei, pulei o muro do 2 de julho, fui acompanhar e nunca mais voltei. Caramba. Então, isso aí foi já aí nos idos de 78, fui estudar e entrei no movimento estudantil. E aí foi a minha trajetória política. Depois voltei para Itabuna, ajudei lá numa luta importante, lá enquanto militante político, que foi a estadualização da universidade. Aliás, a FESP se transformou em UESC, que foi a primeira universidade que se transformou de privada em pública. Foi uma luta importante da região. Aí fui lá construindo o PCdoB, que eu também sou presidente estadual do PCdoB. E nessa movimentação fui vereador, 2 mandatos na cidade. E aí construí essa trajetória política. Esse currículo que vocês acompanham. Sou professor da universidade, me formei na Universidade Santa Cruz, fiz mestrado, sou mestre pela UFBA, né? E desde 90 que eu ensino. Quer dizer, tem aí agora 10 anos que eu não entro na sala de aula por causa de ter assumido alguns cargos que impedem a presença dentro da sala de aula. Mas eu adoro dar aula. Que maravilha. E justamente, então... pegando esses cargos, assim, essas passagens por órgãos diferentes, pela sala de aula, né, pela Câmara Federal, de todos, digamos assim, esses desafios, né, qual foi, assim, o que você... Qual dessas ocupações foi a mais desafiadora, digamos assim? Olha, mais desafiadora porque vereador foi, assim, quase que uma extensão da minha militância política. Também quando eu assumi um cargo dentro da administração pública, também foi extensão da ação política, né? Um cargo, assim, o maior desafio desse, mesmo quando fui deputado federal. Agora, o maior desafio foi quando eu fui indicado para ser presidente da Bahia Gás, porque ali estava um pouco fora da minha linha, minha trajetória de ação política, porque a Bahia Gás está entre as 8 maiores empresas do estado da Bahia, né? Era a 3ª maior empresa, a 2ª maior empresa hoje de gás, e era a 3ª. Então, eu ia ser um CEO da companhia, portanto, o presidente da companhia. Era uma companhia que era uma companhia mista. Você tinha participação da Petrobras, do governo do estado e de um grupo japonês, a Mitsui. E eu conhecia de gás natural e petróleo, porque eu vim com 3 anos na Agência Nacional de Petróleo, mas eu não tinha
essa expertise administrativa. Então, esse foi o maior desafio, assumir uma companhia e sim, foi um desafio muito importante, porque eu pude comprovar na prática de que a ação política, essa vivência da política, ela é um instrumento muito importante na ação administrativa. Para vocês terem ideia, eu fiquei de 2007 até 2014 na Bahia Gás. Fiquei 7 anos na Bahia Gás. Tempo. E quando nós chegamos na Bahia Gás, a Bahia Gás não era uma empresa conhecida, tinha só 1.500 consumidores de gás natural na Bahia. Quando nós saímos lá, deixamos com 40 mil consumidores de gás. Estendemos a Bahia Gás para o sul, para o extremo sul. Agora está chegando no sudoeste, através de um projeto que a gente estabeleceu lá atrás. Então, esse foi um dos grandes desafios, porque a partir daí eu pude perceber assim, que essa formação, né, não só a formação da minha formação como economista, mas também dessa formação da vivência política, lhe permite ter certas habilidades administrativas que são importantes. E romper também com um paradigma que tinha lá. A empresa era escondida, todo mundo dizia que se um político pegar aqui, não vai, as coisas não vão andar. E nós deixamos a companhia com um sistema de governança que foi um dos melhores do Brasil, né? Projetamos a companhia a nível nacional e a nível estadual. Tanto é que na distribuição dos cargos da Bahia Gás, que ficou para o nosso partido, ninguém queria a Bahia Gás. Depois passou a ser um elemento de disputa pelo resultado que nós deixamos. Esse foi o maior desafio, assim, diríamos, da minha carreira política, profissional e intelectual, porque foi um desafio fora dessa linha mais da ação política imediata. Legal. Desde 2019 que você está à frente da Secretaria Estadual de Trabalho, desculpa, gente, garganta, Estadual de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, né? Como é que você faz a avaliação desse período? Como é que você enxerga? Olha, quando nós chegamos, encontramos logo uma pandemia, né? Então, foi assim o início da nossa gestão. Eu acho que facilitou bastante eu ter dado continuidade ao que vinha sendo construído. Nós não tivemos solução de continuidade na Secretaria. Isso eu acho que é muito importante para a gestão pública. Ou seja, você não pode chegar num espaço e querer inventar tudo, né? Você tem que pegar as principais experiências, analisar o que está dando certo e melhorar e trazer inovações. Eu acho que nesse período nós tivemos esse desafio de pegarmos uma pandemia. Nesse desafio nós conseguimos superar essa limitação da pandemia. Por exemplo, lançamos alguns programas, porque a nossa geração de emprego e renda, essa política de geração de emprego e renda que nós demos continuidade, ela implica em, por exemplo, ter um eixo que é a qualificação profissional. É claro que você dá numa pandemia, tem dificuldade, então nós fizemos o Conectar, né, que foi um programa que envolveu aqui 12 mil jovens na Bahia, 12 mil jovens de todos os municípios participaram com bolsa e foram 18 cursos disponibilizados, a inscrição foi feita, então isso aí movimentou, e com bolsa, porque isso aí ajudava também na geração de renda para essas pessoas que estavam em casa, especialmente jovens vulneráveis, né? Então nós fizemos esse programa, temos dimensão. Então, a qualificação profissional, nós levamos qualificação profissional a 417 municípios do estado da Bahia. Nós fomos, a Bahia foi só 2 estados tiveram acesso aos recursos federais no governo passado, que fez de tudo para a gente não ter acesso a esses recursos, mas do ponto de vista técnico, nós conseguimos viabilizar e permitimos o Qualifica Bahia, que foi um curso de qualificação profissional em todo o estado. Então, nós entramos nessa linha da qualificação profissional, do processo de intermediação de mão de obra via o sistema Cine, né, e do processo de apoio ao empreendedorismo. Então, a Bahia hoje está na vanguarda do empreendedorismo. Nós temos o Bahia MEI, que é um aplicativo. Nós temos 700 mil MEIs na Bahia. Nós lançamos um aplicativo muito interessante, depois vocês fizeram um trabalho sobre isso. Foram 700 mil MEIs. Nós lançamos um aplicativo que qualquer MEI tem acesso a curso de qualificação. Vários cursos de qualificação, são cursos de qualificação de empreendedores, também tem monitoramento, consultoria na área de regularização tributária, de microcrédito. Então fizemos assim um apoio ao empreendedorismo muito forte
programas assim. Nós temos um programa que foi desenvolvido por uma jovem negra de Salvador, que ela foi capa da Forbes, e é um programa de qualificação profissional. É fantástico esse trabalho. A qualificação profissional é acelerando o seu corre. É para jovens de periferia, empresários jovens de periferia. Nós temos hoje 2.000 pessoas, 2.000 pessoas que já estão já passaram por esse curso, e o curso de qualificação é feito pelo ZAP. Então, o apoio ao empreendedorismo, qualificação profissional, e nós temos um trabalho belíssimo, que é o trabalho da economia solidária, que é o mais avançado do país. Nós temos 15 centros de economia solidária. Aqui, em Vitória da Conquista, nós temos um centro de economia solidária que acompanha empreendimentos. Cada centro desse acompanha 100 empreendimentos, são 15 na Bahia, e que são os pequenos negócios, que às vezes não têm acesso a crédito, que não têm acesso a assessoria técnica, que às vezes sabem fazer o produto, mas não sabem mostrar o seu produto que é feito, a qualidade do produto, mas a embalagem é fraca, não sabe como comercializar, não sabe de finanças. Então, o Brasil é um dos países onde você mais cria empresas, onde mais fala empresa, fecha empresa. E grande parte disso é o desconhecimento de como tratar. Então, nós temos uma política muito importante, que é a economia solidária, que é um programa modelo no Brasil. Nós temos o programa mais avançado de economia solidária do país e estamos agora desenvolvendo, são 15 nos diversos territórios de identidade, preparando essa economia solidária. Sob a nossa responsabilidade também está o artesanato da Bahia. Então, nós fizemos uma remodelação completa no artesanato da Bahia. Lançamos a marca Artesanato da Bahia. Estamos qualificando os artesãos nos principais polos do artesanato do Estado, né? Fazendo feiras de artesanato, fazendo políticas de promoção do artesanato. Vamos trazer agora a Feira Nacional do Artesanato, que era feita em diversos estados, não era feita na Bahia. Março do ano que vem nós estamos trazendo para a Bahia e estamos, portanto, com uma política de fortalecimento, porque tudo isso são ações que geram emprego e renda. Está sob a nossa responsabilidade a política de microcrédito. São mais de 150 municípios da Bahia que têm agentes de crédito. Foram mais de R$500 bilhão investidos no microcrédito na Bahia, que é através da Desembahia, mas quem opera o microcrédito é a CETRE. Então, nós temos essas tarefas na geração de emprego e renda e temos agido bastante. Você falou... Muita informação aí. Muita informação. Importante, E você fez o comentário até da pandemia. A pandemia deixou reflexos, né, na economia do Brasil, principalmente nessa parte de emprego e renda. E a Bahia, segundo o IBGE, ela estava com taxa de desemprego de 8,8% e Salvador aparecia com uma porcentagem até mais alta, inclusive, 16,7%. Isso da população economicamente ativa. O que é preciso fazer agora em 2023, nós vamos já colocar aí para 2024, para que a Bahia agora reduza esses índices, para que empresas como a BID, que vai agora instalar um polo em Camaçari, novas BIDs cheguem na Bahia, entendeu? E amplie ainda mais essa população, essa vaga de emprego para a população. Olha, eu acho que vai ter uma reação do mercado de trabalho da Bahia. Por que essa reação? Porque, veja, no período... Eu escrevi até um artigo para a revista 6 sobre isso. Você pega os 2 governos de Lula até o primeiro governo de Dilma, né? Porque ali o governo foi interrompido, né? 2002... Até 2016. O que é que nós tivemos? Política de valorização do salário mínimo. Nós tivemos essa política de valorização do salário mínimo junto com o Bolsa Família, mas principalmente a política de valorização, ele é um input muito grande para a economia baiana. Por que isso? Eu fui deputado federal e fui da Comissão de Reforma da Previdência. Nós lutávamos lá contra a reforma da Previdência porque apresentávamos exatamente o indicador de que o processo, as aposentadorias, mais de 300 municípios da Bahia dependem desses recursos da aposentadoria e das transferências de renda do BPC. Quando você aumenta o salário mínimo, necessariamente você injeta na economia baiana um valor, um recurso muito grande. Então, quando você tem uma valorização do salário mínimo, quando ele aumenta, o reajuste dele é acima da inflação, você irriga a economia. E eles fizeram o quê? Acabaram com o reajuste acima da inflação. Agora voltou. Portanto, é uma expectativa grande. As políticas sociais de distribuição de renda também são políticas que terminam por irrigar. A BID é um fato, assim diríamos, econômico muito importante, a retomada
do polo industrial de Camaçari, porque saiu a Ford, voltou a BYD com um conceito diferente, que são carros elétricos que podem montar um complexo de produção de tecnologia além na região metropolitana que vai nos ajudar. Mas eu acho o seguinte, nós não podemos viver desses impulsos. Não pensem, eu não tenho expectativa e acho que nós deveríamos buscar um novo modelo de desenvolvimento para o estado da Bahia que leve em consideração os desenvolvimentos regionais territoriais, porque nós não vamos atrair grandes empresas. Nós estamos vivendo no mundo hoje uma nova configuração geopolítica, uma disputa comercial. A economia do mundo hoje não está num processo de expansão. Nós vamos ter agora uma visão, um recrudescimento do protecionismo e da formação de blocos. Né? Se tinha expectativa que os blocos acabassem, que fosse a formação da globalização, eu nunca me iludi com isso. Aliás, minha tese de mestrado foi exatamente para acabar com essa ilusão. Defendendo um caminho diferente, que eu achava que isso aí não ia acontecer, que não era o fim da história, que a globalização não era um sistema sem contradição, muito pelo contrário. Então, nós precisamos buscar agora, e é o grande desafio do governo de Jerônimo, pegar esse novo fluxo do governo Lula, com um processo de reindustrialização, e nós buscarmos arranjos produtivos regionais que integrem a economia baiana. Porque a economia baiana ela ainda não tem um processo de integração. E o grande desenvolvimento industrial que ela teve foi toda voltada para fora. Então, a exportação de produtos, em produtos, diríamos assim, intermediários do polo petroquímico e a produção de grãos para fora. Né? Então, nós não podemos fazer isso. Nós temos que levar em consideração esses elementos são importantes para geração de renda, beleza. Mas, ao mesmo tempo, pensarmos num novo projeto de desenvolvimento para a Bahia, que aí sim você vai ter emprego de melhor qualidade, com salários maiores e desenvolver a capacidade tecnológica. Não tem, nesse desafio do século XXI, desenvolver tecnologicamente, reindustrializar e integrar a economia baiana. Eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que o governo Jerônimo está indo pelo caminho certo. Agora, com os investimentos também, além dessas políticas sociais, são os investimentos que vão ter agora do PAC. Então, a Ferrovia Oeste-Leste, que vai, inclusive... eu ia até perguntar se a FIOL entrava nesse contexto, né? Completamente nesse contexto. Mas que nossa região, você que é de Itabuna, nossa região e esta região, né, essas regiões que serão impactadas pela FIOL, não seja apenas um corredor de exportação de minério de ferro. Que o raio seja ampliado, digamos assim. Exatamente. A concepção é de que esse canal ferroviário, assim como foi no interior da China, assim como foi nos Estados Unidos no século XVIII, o desenvolvimento do interior se deu muito, no século XIX se deu muito pelas ferrovias. Mas as ferrovias como instrumento de desenvolvimento e não canal só de exportação. Rapaz, muita informação boa aqui que você vai encontrar onde? interiorbaiano.com.br. Já estou aqui dando meu recado. Acessa lá o nosso portal, o nosso site, que você já conhece, manda aí pro pessoal, que assim, diariamente atualizado. E depois desse papo aqui, meu Deus, o que vai ter de link e de explicação, informação, vai estar tudo lá para vocês, né? Então, acessa lá o nosso site, tem muita matéria, tem muita notícia daqui de Conquista, de Itabuna, da Bahia, né, do nosso interior baiano. Então, acessa e de lá você já é redirecionado para o YouTube, para o Spotify, para o Instagram. Estamos nas redes aí, procura Só complementando aqui, Júlia, quem está no YouTube, porque muita gente que assiste, nós temos acesso a esses dados. Eu acho que 80% das pessoas que assistem as entrevistas do interior baiano, elas não são inscritas no canal. Então, por favor, né, gente? A gente sabe, se inscreve no canal, curte a entrevista e visita o canal, porque tem entrevista de muita gente legal. Verdade. Muita gente falando sobre diversos temas que acho que vocês vão gostar. Não, eu tenho certeza, tá bom? interiorbaiano.com.br. Agora, para o nosso segundo bloco de perguntas, eu quero começar aqui, que assim, sobre gestão estadual, né? Já se passaram aí 9 meses do início do mandato do governador Jerônimo Rodrigues, né? E eu queria saber a sua opinião, se você já vê melhorias, avanços, qual a sua opinião, né? A avaliação. E ele passou pela gestão de Wagner, de Rui e agora de Jerônimo. Elas. A gestão de Wagner foi presidente da Bahia Gás, na gestão de Rui, na segunda gestão de Rui, na primeira fui deputado federal, na segunda eu fui secretário e agora estou na de Jerônimo. Claro que são estilos diferentes. Eu acho que o Jerônimo ele tem uma marca assim, que é muito importante, que é da gestão coletiva. Então, nós já fizemos, só esse ano, 8 reuniões do secretariado. As coisas são bastante discutidas,
compartilhadas. Essa é uma marca do nosso governador, a sensibilidade com a questão social. Né? Cada um vai tendo a sua marca, e eu acho que essa marca dele, da sensibilidade com o movimento social e com as questões sociais. Vejo que a primeira preocupação dele foi o lançamento do Bahia Sem Fome, e nós temos tratado e está sendo extremamente desenvolvido dentro do governo um conjunto de projetos estruturantes para gerar uma melhoria do perfil social da Bahia. Porque em que pese a gente está com 16 anos, os problemas da Bahia são seculares. Não é fácil ser resolvido e sofre um impacto, porque nós tivemos uma solução de continuidade com o impeachment da presidente Dilma. Então, aquilo ali prejudicou bastante a retomada, o caminho que nós estávamos de desenvolvimento da Bahia. Então, acho que o Jerônimo, o nosso governador Jerônimo, ele está nesse caminho, ele tem essa marca, e tem uma marca do dinamismo muito forte. A gente fica brincando que o Rui Costa, que foi considerado o Rui Correria, acordava com o galo. E o Jerônimo acorda o galo. Então, é um trabalho muito intenso. Então, eu acho que essa perspectiva do governo, dessa visão mais coletiva, da questão do social e, ao mesmo tempo, a agilidade e a pressa em resolução dos problemas, porque os problemas não podem esperar. Então, essa questão da BID foi muito importante, foi uma resposta muito importante ao processo de desindustrialização da Bahia. Isso é uma marca importante. E acho a resposta que está dando agora ao problema da violência, que é um problema complexo, mas que ao lado disso nós estamos tratando não só como um problema de polícia, mas como um problema estrutural, e que o governador tem nos encomendado um conjunto de políticas nessas áreas de maior violência, especialmente nessas áreas de maior violência, e acho que o governo de Jerônimo, já nesses 8 meses, porque muita gente não conhecia Jerônimo, então ele já se firmou enquanto uma liderança política em pouco tempo, e não é fácil, porque você vê aí de duas grandes, você vê da liderança de Wagner, que assim, é um quadro reconhecido nacionalmente, e do êxito do governo de Rui Costa, né? Que foi um governo operoso, operativo. E então agora o Jerônimo, eu acho que está indo Para vocês terem uma ideia, nos primeiros meses nós investimos no governo da Bahia 3 bilhões de reais. O que significa isso? O estado de São Paulo investiu 4 e fração, e a Bahia 3 e fração. Olha, a desproporção é muito grande em renda per capita, em PIB, portanto, dá uma demonstração do esforço de desenvolvimento que o nosso estado está e da liderança do nosso governador. Aproveitando agora o secretário Davidson Magalhães, mas agora o presidente do PCdoB da Bahia, eu vou pular o assunto aqui já para um pouquinho de eleições de 2024, que é pauta que a gente adora aqui, né? Certo aqui. No interior baiano. Vou começar com Salvador. Recentemente, em entrevista sua, você pontuou que Olívia, a deputada Olívia Santana, era o nome do PCdoB, digamos assim, para a capital. E muito se fala nos discursos de união da base, união em torno de um candidato da base, e aí da base de Jerônimo, incluindo aí partidos como o próprio PT, o MDB e tantos outros, né? Tem o advento da federação de PT, PV e PCdoB, que é importante ressaltar, mas eu queria saber justamente isso, como está sendo essa discussão em torno de um nome e a sua defesa em torno do nome da deputada Olívia, ela parte de que princípio? De que o PCdoB pode encabeçar a chapa e o PT, no caso, iria para uma vice ou outros partidos iriam compor? Olha, primeiro é o seguinte, a gente teve um fenômeno eleitoral que muitas pessoas e dos outros estados nem ficam assim sem saber. Como é que vocês ganharam a eleição com a pessoa que nunca tinha sido nem vereador, que foi o Jerônimo? Mas nós tínhamos a hegemonia no estado. Nós tínhamos aí 4 eleições seguidas no estado. Um conjunto de ações de um governo bem avaliado no estado. Portanto, as condições políticas de um grupo muito forte, a maioria dos prefeitos, ou seja, nós tínhamos uma musculatura estadual e tinha um êxito de governo que nos proporcionou termos um candidato com todas as suas qualidades, com um nível de rejeição muito baixo e ganhar de um que acha que nasceu, inclusive, para ser governador, das oligarquias, que nasceu para ser governador e ficou completamente, caiu do cavalo, mais uma vez aqui nos resultados eleitorais da Bahia. Esse cenário é diferente. Nós perdemos as eleições nos grandes centros. 18 municípios mais importantes,
nosso grupo político, liderado hoje pelo nosso Jerônimo Rodrigues, perdemos as eleições nos grandes centros. Nós não temos a hegemonia política nesses grandes centros. Já tivemos no passado, na primeira eleição de Wagner. O que eu defendo, o PCdoB defende, é o seguinte: nós precisamos ter candidatos competitivos. Não dá para inventar, né? Então, o critério deve ser o candidato que reunir as melhores condições políticas de ganhar nesses centros. Se for do PT, beleza. Se for do PCdoB, beleza. Se for do MDB, beleza. Aqueles que estão dentro do nosso campo. Então, isso que o PCdoB defende, a unidade, e isso que foi discutido e que na reunião do Conselho Político do governador Jerônimo, e que ele apontou como a meta política dele, que ele vai trabalhar nesse sentido, de buscar a unidade do seu grupo para disputar as eleições, por exemplo, de Salvador. Em Salvador, a gente olha um fenômeno. Quem foi a liderança desse grupo político, desse bloco mais votado? Olívia Santana. Olívia teve 56 mil votos para deputado estadual em Salvador. Foi a mais votada. Não tem ninguém do nosso bloco que ultrapassou essa votação. Isso é um critério de competitividade. Já tinha sido candidata a prefeita de Salvador, tem a cara da cidade, portanto, já tem um acúmulo já feito, e a partir daqui é mais fácil você encaminhar o processo eleitoral. Tem candidaturas outras competitivas? Tem. Essa aqui é dentro da federação, porque também PT, PCdoB e PV não podem lançar candidatos diferentes. É uma federação. Eles só podem lançar um candidato. Tem essa questão também. Tem essa questão que é importante. Então, dentro da federação, nós defendemos que a gente tem mais competitividade para fazer esse enfrentamento. Tem um candidato, claro que se você também analisa o nome do Geraldo Júnior, que é vice-governador, também é um candidato competitivo. Então, o que nós defendemos é um critério coerente para fazer esse enfrentamento. Vitória da Conquista. Quem são os candidatos competitivos no nosso campo? Quem é que pode reunir o maior número de forças? Nós entendemos aqui que é o deputado Valdenor. Ele tem condições. Tem uma candidata também do MDB que está pontuando bem nas pesquisas. Então, nós defendemos a unidade desse grupo nesses centros políticos mais importantes para que a gente consiga. Porque, a minha opinião, eu vou dizer um negócio aqui que já tenho repetido. Se nós ganharmos em metade desses grandes centros que nós perdemos, anote aí, ACM Neto não será candidato a governador na próxima. Não será candidato, como ele não foi na eleição de Rui. Na reeleição de Rui, ele não foi candidato. Se nós ganharmos com o pique que Jerônimo já visitou, mais de 115 municípios em 8 meses, e não foi visitar para participar de festa, ele foi visitar para entregar obras, são 3 bilhões de investimento. E daqui por diante tem muita obra para entregar. Vou dizer a vocês, só na área nossa, nós temos ainda 70 obras na área do esporte para entregar, de equipamentos esportivos. Inclusive tem aqui, em Vitória da Conquista, tem uma areninha para entregar, tem um campo para entregar, nós temos outros para fazer. Mais de 70 obras só, e nós não somos o maior investimento em obras no Estado. Tem a CEINFRA, tem outras secretarias. Escolas para entregar em tudo quanto é escolas, essas escolas que são de tempo integral, que são, na verdade, são grandes complexos escolares. Então, eu acho muito difícil. Estou dizendo aqui, ele não será, se nós tivermos um resultado eleitoral positivo nessas grandes cidades, e especialmente Salvador, ele não será candidato, como não foi na outra. Por isso que eu acho que, do ponto de vista político, a posição do PCdoB é essa: unidade e competitividade. Esse discurso de unidade que você está falando, eu quero entender ele em outra cidade, Itabuna. Itabuna, o prefeito Augusto Castro é do PSD, partido que compõe a base. No entanto, o ex-prefeito Geraldo Simões, do PT, já declarou que vai ser candidato. O MDB, disputar, né? recentemente, o presidente de honra do MDB, Lúcio Vieira Lima, esteve em Itabuna e tirou foto com o Geraldo Simões e também reforçou o nome dele. O PCdoB, nesse ponto, qual o posicionamento em relação à disputa eleitoral de Itabuna? Olha, nós estamos naquela fase da pré-campanha. Então, na pré-campanha, o que os partidos fazem? Botam seus candidatos para Todo mundo bota o time em campo. Bota o time em campo. Mas eu tenho a convicção que em Itabuna a federação irá apoiar o candidato, irá apoiar a reeleição do Augusto Castro.
É uma decisão do governador, do nosso grupo político. Eu não posso chegar em Itabuna, que é a reeleição de um prefeito que nos apoiou, não apoiar e querer o apoio do PSD em Conquista. Eu não posso fazer isso lá e querer o apoio do PSD em Salvador. Então, ou você tem uma lógica, em torno dessa lógica, o governador une o seu grupo, ou também há um processo de dispersão. A dispersão ocorreu na outra eleição municipal. E não foi um fato positivo para nós. Aquela tática foi uma tática equivocada. Por exemplo, nós chegamos aqui em Conquista, ganhamos no primeiro turno e perdemos no segundo turno. Por causa de um tantinho assim, nós não ganhamos no primeiro turno. Se tivesse todo mundo unido, nós teríamos ganho no primeiro turno. Tanto aqui quanto em Feira de Santana. Então, nós não podemos ter esse tipo de dispersão. E esse tipo de atitude, estou pegando um exemplo, esse tipo de atitude em Itabuna, ele termina se refletindo nos outros. Porque se você faz isso onde o candidato não é seu, você dá direito às outras forças terem o mesmo comportamento em outras cidades. Então, eu acho que aí o Geraldo é o direito dele fazer esse lançamento, mas não acredito que o PT, nem a federação, fará isso, porque a federação está comprometida com a vitória do grupo político representado e liderado pelo governador Jerônimo. Você comentou no nome aí de Valdenor Pereira, vamos trazer, eu vou puxar para a Conquista aqui agora. Foi o nome, né, lançado aí pelo PT e tudo mais. Qual a sua avaliação, né, dessa escolha? O que você achou disso? A escolha, o nosso partido aqui, liderado pelo deputado Fabrício, já apoiou essa iniciativa da candidatura da federação, não só do PT, mas da federação, seu Valdenor. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é construir em torno dessa candidatura não só um programa que retome o desenvolvimento, esse círculo virtuoso que Conquista teve. Quando eu estava vindo para cá, e eu estava conversando há 30 anos atrás, a gente chegou aqui em Conquista, você pegava a comparação de Conquista com Itabuna, e Itabuna estava lá na frente. Eu cresci escutando bastante isso. Eu vi isso pessoalmente, porque na época eu tinha uma namorada aqui em Conquista, eu vinha para aqui e eu observava essas diferenças, né? Sentia na pele essa diferença. Mas você vê o círculo virtuoso que Conquista teve. Foi aproveitado ela enquanto centro logístico, como centro comercial, como a produção de café, tudo isso aí, e tiveram, assim, não teve solução de continuidade em várias administrações, né? Desde tanto Zé Raimundo que teve, quanto Guilherme, fizeram, assim, administrações estruturantes para a cidade de Conquista. E isso foi muito importante. Então, essa é uma experiência positiva. Então, eu acho que, nesse momento, o desafio é construir um programa de retomada desse input de desenvolvimento da cidade com inclusão social e, ao mesmo tempo, levar em consideração a formação de uma frente política que viabilize, porque aqui a eleição é polarizada como desses grandes centros, para não permitir o que aconteceu na última eleição, onde nós chegamos de última hora, o candidato excelente, que já tinha sido prefeito, tinha tido um resultado bom quanto prefeito, mas a articulação política nós ganhamos no primeiro turno e no segundo turno ficamos isolados, né? E não podemos permitir que isso aconteça. E isso tem que ser construído agora, né? Por isso que eu acho que a indicação do nome e a construção precisa se dar agora, puxando todos os partidos, os outros nomes e trabalhando. Claro que tem outras candidaturas que estão pontuando bem, tem que dialogar. É o momento de diálogo e construção dessa frente política ampla aqui. Tem até uma pergunta que a gente volta e meia faz aqui, se você acha que a disputa aqui vai ser polarizada ou se vai vir uma terceira via? Como é que você acha como é que você acha que vai ser ano que vem? Não, eu acho que a terceira via, ela ocorre muito onde a polarização não apresenta uma perspectiva assim, fora. A polarização é assim, são pessoas diferentes, mas não traz nada de novo. Geralmente, surge uma terceira via. Eu, quando fui candidato a prefeito de Itabuna, quase emplaco a chamada terceira via. Mas eu quero dizer que, no caso daqui, não. Eu acho que essas disputas aqui são disputas de dois projetos muito claros para a cidade. Foi a mesma coisa que aconteceu nacionalmente. 2 projetos. Então, não adiantou você ter Ciro, que era um bom candidato, foi um bom candidato, né, no passado, mas terminou se perdendo no caminho também, na minha opinião.
tinha Simone Tebet, tinha outras candidaturas, mas que ficaram, porque os dois projetos são dois projetos muito diferenciados e muito claros para a população. E a população já tinha vivenciado os dois projetos. Então, a terceira via é uma incógnita. Né? A terceira via é uma incógnita. Na verdade, é o nenhum nem outro. Mas sim, o que é nenhum nem outro? Que projeto é esse? Um nome só não se constitui na terceira via. A terceira via ela se consolida sempre quando ela representa um projeto alternativo. E não é o que tá, na minha opinião, está claro aqui para a conquista, né? Para a Vitória da Conquista. Eu acho que a Vitória da Conquista, esse espaço é muito pequeno e a tendência é essa polarização se evidenciar e, a partir daí, espero termos uma vitória aqui para retomar o projeto progressista aqui na cidade. A gente está caminhando para a reta final já do bate-papo. Ainda tem umas coisinhas para acontecer. Coisa, E um dos nossos... Vou te chamar de quadro também, né? Mas é uma pergunta clássica aqui. E a gente tem que fazer pro o dele vai ser mais abrangente agora. Vai ser aqui. Que é o seguinte. Você foi professor, né? Esteve em sala de aula durante muito tempo. Então, para você vai ser fácil. Se você fosse dar uma nota de 0 a 10 para a gestão do governador Jerônimo Rodrigues, qual nota você daria? E dá uma breve justificativa pra gente. Eu daria 9, porque o que está faltando é a minha insuficiência. Aí, nota dada. Justificar, passou de ano folgado aí. Bom, gente, só para reforçar aqui meu recadinho de sempre, interiorbaiano.com.br, acesse aí o nosso site, nosso portal, que você já sabe, diariamente atualizado, muita informação, muita notícia, daqui de Conquista, de Itabuna, da região, é o Interior Baiano, né? Então tem tudo lá, não é só podcast, tá bom? O pessoal acha que só tem entrevista, não é, tem muita notícia que tá acontecendo aí perto de nós, aqui em Conquista, na região, e a gente está sempre soltando aí para vocês em primeira mão, né? Com muita verdade, muita atualização aí diária. Então, acesse o nosso site, de lá, tudo bem, tem a aba para o podcast, para o YouTube, Instagram, e por aí vai, Spotify. Quem quiser escutar a gente aí quando tá dirigindo, quando vai pra academia, tem como também. Então, procura aí o Instagram. O Instagram tem uma coisa legal, que no YouTube tem uns cortes. Mas no Instagram tem outros. Cortes não é específicos para repetido. Instagram. Então você fica de olho em tudo lá para ficar por dentro. Interior Baiano, tá bom? E agora vamos para o nosso quadro final, que assim, é um quadro muito querido aqui por nós, muito temido pelos convidados. Eu percebo isso, mas assim, é tranquilo. Tranquilo. Tá bom? Você já assistiu alguns episódios nossos, já falou aqui nos bastidores, então já sabe mais ou menos como é que funciona, que são os nossos 8 nomes e 8 definições, né? A gente pede uma definição em uma palavra, uma se for breve uma frase, que seja breve. Trouxemos alguns nomes aqui e eu expliquei, já vou começar logo também. E aí depois... Faz as honras da casa aí. O primeiro nome que a gente pede para você definir é Rui Costa. Rui Costa, tocador de obras. ACM Neto. Liderança pré-fabricada. Jerônimo Rodrigues. Sensível e grande, diríamos assim, uma surpresa muito importante para o povo baiano que não conhecia, mas eu acho que vai ser um governador das causas sociais. Bruno Reis. Bruno Reis, para mim, é uma incógnita. Augusto Castro. Augusto Castro é prefeito, um desafio para se firmar. Sheila Lemos. Na minha opinião, assim, falta projeto. Luiz Inácio Lula da Silva. O maior líder popular da história do Brasil. Um dos maiores líderes populares. Ele e Getúlio. Jair Messias Bolsonaro. Não, inominável. 8 nomes foram. Ele foi treinado. Se tivesse 18 nomes. Ele ia aqui, eu ia sentir. A gente sempre fala, né, e não traz, né, a dobradinha dos nomes aqui. É porque a gente fica naquela. Vai que também. Aí a gente não sabe até que hora sai esse podcast, né? Olha, a gente só tem a agradecer a sua presença aqui, Davidson. Foi um papo enriquecedor, né? Muita informação boa. Informativo, assim, para quem até
tem a questão de curiosidade, fala assim, deixa eu conhecer aqui o trabalho da secretaria, né? Sim, De trabalho, emprego, renda, esporte. É uma secretaria bem... E nem falei do esporte, viu? A gente vai fazer um episódio só pra gente falar sobre os projetos de esporte. Já vi que aqui a gente tem assunto para vários episódios aqui. Vamos trazer de volta. E assim, o Interior Baiano tá de portas abertas. Quando quiser voltar, vamos trazer mais assuntos. Vamos falar de esporte, vamos falar de, né? Então, muito obrigada. Foi maravilhoso aqui contar com a sua presença. Obrigado, Júlia. Obrigado, Wilson. Eu que sou do interior, estamos aqui no interior baiano. Muito bom. Obrigado, Will, também por conduzir amigo. mais um papo aqui de ouro. Mais um papo de sucesso. Isso aí. Obrigada principalmente a você que nos assistiu, que nos acompanhou, que nos ouviu. Então, acompanha a gente. Espere pelos próximos, que tem uma lista aí. Tem muita coisa boa aí. Tem muita coisa boa mesmo. E até a próxima. Tchau, gente. Tchau.